Quer ser um bom pai ou mãe? Descubra o que realmente importa. A gente viveu uma época em que os pais não davam a mínima para os nossos sentimentos, e agora, de repente, a gente está morrendo de medo dos sentimentos dos nossos filhos. A doutora Becky Kennedy, uma das maiores vozes da atualidade quando o assunto é parentalidade, diz algo profundo. Quanto mais você busca a felicidade na infância, mais você programa a ansiedade na vida adulta. E é por isso que a gente precisa conversar sobre o que realmente significa ser um bom pai, uma boa mãe. O que faz de você um bom pai ou uma boa mãe? A resposta é simples e revolucionária: o reparo. A capacidade de reconhecer que errou e consertar o que quebrou na conexão. Essa, sem dúvida, é a estratégia mais importante. Porque vamos combinar, quem de nós não erra? Quem de nós não perde a paciência? É natural, é humano. Mas o que acontece quando a gente não repara? A gente se torna aquele pai ou mãe que diz a coisa mais dolorosa para um filho, mesmo que não seja com palavras: eu não ligo para o que você sente. Eu não estou te ouvindo. Eu só me importo com o meu controle e com o que você deve fazer. E a gente faz isso quando os sentimentos dos nossos filhos nos assustam. Quando a gente não tolera o choro, a frustração, a raiva do nosso filho, a gente oferece uma distração rápida, um tapa-buraco emocional. E o que eles aprendem com isso? Eu, como criança, acho meus sentimentos insuportáveis. Mas, meu Deus, meu pai ou minha mãe também acha meus sentimentos insuportáveis. E é aí que a coisa desanda. Afinal, a gente pode ser amigo dos nossos filhos e ainda assim estabelecer limites? Criança precisa que a gente mostre a nossa autoridade de forma saudável. Eles precisam de limites, mas também precisam de validação. Quando a gente une essas duas coisas, a gente está criando adultos resilientes, que sabem lidar com as emoções difíceis. E qual é o preço de ser aquela criança boazinha, que nunca deu problema? O preço é alto. É não aprender a lidar com as emoções que você sente que não tem permissão para ter. A armadilha do excesso de correção. Antigamente, nossos pais não se importavam com nossos sentimentos. Era algo do tipo: você não quer ir na casa da tia? Não me interessa. Coloca um sorriso no rosto e vai. Era o controle puro. A gente cresceu, sentiu que isso não era legal e, como uma reação natural, fomos para o outro extremo. Agora, nos tornamos pais que deixam os sentimentos dos filhos ditarem tudo. A criança diz: não quero ir ao parque, e a gente responde: ah, então tá, vamos ficar em casa. A gente cede porque tem medo da frustração deles, e, no fundo, da nossa. Nós nos tornamos uma geração que está menos tolerante à frustração, em grande parte pela vida moderna, com o excesso de dopamina e a facilidade que temos. E quando a gente não aguenta a frustração do nosso filho, a gente não está ensinando-o a aguentar a própria frustração. A gente se perde em tentar fazer a criança feliz e, no processo, perdemos de vista o que realmente importa: ajudá-los a desenvolver habilidades emocionais. O problema não são os sentimentos, mas a falta de habilidade para lidar com eles. E é aí que o mau comportamento aparece. Um grito, uma mentira, um ato de birra, tudo isso é um sinal de que os sentimentos são maiores que as habilidades. O mito do instinto materno. Quantas vezes a gente ouve que a maternidade é puro instinto? Ah, você vai saber o que fazer. E a gente acredita. Mas, na real, a parentalidade não é um dom, é uma habilidade. Pensa só, a gente nunca diria para um cirurgião que ele não precisa de anos de estudo e prática, que é só seguir o instinto. Mas é exatamente isso que a gente faz com os pais. Mandamos uma pessoa para casa com um bebê, e a gente acha que ela vai saber o que fazer, só porque a natureza vai guiar o caminho. E o que acontece quando a gente tem uma crise? Quando nosso filho grita ou mente? O instinto nos diz para gritar de volta. Por quê? Porque provavelmente foi isso que nossos pais fizeram. E aí, a gente vai para a cama se sentindo um monstro, pensando que está estragando tudo. É nesse momento que a gente precisa entender que não estamos sozinhos, que não há nada de errado conosco. A gente acha que, se algo deveria ser feito por puro instinto, e estamos lutando, significa que estamos quebrados. Mas isso é uma mentira. Não existe um pai ou uma mãe perfeita, e nem seria bom se existisse. A nossa capacidade de reparar é o que realmente importa. A mágica do reparo. Toda vez que a gente tem um momento de ruptura onde a gente explode ou grita, a gente se sente um fracasso. Mas o que realmente estraga a relação não é o grito, é a falta de reparo depois dele. A criança fica sozinha com aqueles sentimentos intensos de confusão, de medo. Quando a gente repara, a gente faz algo mágico. A gente reescreve o final daquele capítulo na história da vida do nosso filho.
Ao invés do final ser meu pai ou minha mãe explodiu comigo por causa de um prato de comida e eu me senti sozinho, o final se torna meu pai ou minha mãe gritou, mas depois ele ou ela veio até mim e disse, me desculpe por ter gritado. Nunca é sua culpa quando eu grito. Eu estou aprendendo a lidar com meus próprios sentimentos. Eu te amo. Essas palavras simples, essa abordagem, mudam a forma como a memória vive no corpo deles. Você muda a história ao redor da memória. E a gente não pode esquecer de que esse processo é para nós também. A cada vez que a gente repara, a gente se torna mais forte, mais capaz de lidar com a turbulência, em vez de evitá-la. A gente se torna um líder melhor. Momento de reflexão. A gente vive uma cultura que nos diz para evitar o desconforto a todo custo, mas a vida é cheia de momentos difíceis. Por isso, a pergunta não é como evitar o desconforto, mas sim como lidar com ele. A gente não pode roubar a capacidade dos nossos filhos de se sentirem capazes, de resolverem seus próprios problemas. A gente precisa dar o espaço para que eles o façam. E a gente, como pai ou mãe, precisa se perguntar, essa decisão me ajuda a ser o tipo de líder que eu quero ser? O tipo de pai ou mãe que eu quero que meu filho ou filha se torne? Acredite, não somos os únicos a ter esses sentimentos, a se sentir inadequados. A maioria de nós foi criada com a ideia de que somos maus se lutamos com a parentalidade. Mas e se a gente mudasse essa história? E se a gente olhasse para nossas lutas com compaixão e não com julgamento? E se a gente parasse de olhar para o exterior, de buscar a validação nos outros, e começasse a olhar para dentro? Essa é a verdadeira jornada, o verdadeiro caminho para a cura e a transformação. Se você se identificou com essa conversa e sente que é hora de mudar a história da sua família, de parar de se sentir quebrado e de começar a construir habilidades emocionais, não só para seus filhos, mas para você também. Pensa comigo, o que aconteceria se a gente parasse de querer ser pais perfeitos e começasse a focar em ser pais que reparam? E se a gente aceitasse que errar é parte do processo, e que o que realmente importa é a forma como a gente volta e conserta as coisas? Essa é a base de uma conexão verdadeira. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar e ensinar aos nossos filhos a fazerem o mesmo. Se você sente que esta mensagem tocou seu coração, que essas ideias ressonaram profundamente, eu quero te convidar a um pequeno, mas poderoso exercício. No momento, não há nada a ser divulgado ou vendido, mas se você realmente acredita que o reparo é o caminho, eu quero que você me diga. Comente aqui embaixo a palavra reparo. Apenas uma palavra. Se a mensagem deste vídeo foi útil para você, se te deu um norte, ou se te fez pensar em uma nova forma de criar seus filhos. Escreva reparo nos comentários e juntos vamos mostrar que estamos construindo uma nova geração de famílias mais fortes e mais conectadas, crescendo com amor e intencionalidade. Se você quer continuar essa jornada, aprender mais sobre como se conectar com seu filho, como ser o líder que ele precisa e como lidar com seus próprios sentimentos, inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que vem por aí. Eu te vejo no próximo conteúdo.